Bom, então, como eu estava dizendo antes de começar a gravação, eu queria, nessa nossa aula de hoje, conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que, obviamente, vai além do governo Lula, certo? Mas que vamos dizer assim, passou a ser fortemente discutido durante justamente o governo Lula, que é a questão da distribuição de renda, né? Na aula passada, a gente chegou a comentar com vocês um pouco uma ideia, certo, de que, principalmente a partir do crescimento econômico que vai se dar ali em 2004, 2005, por volta de 2004, 2005, começa uma retomada do crescimento econômico, né? Então, final do primeiro governo Lula e o segundo, né, até aqui em 2009, você tem um crescimento econômico que nessa lâmina ali a gente pode ver pelo gráfico rosinha aí, enfim, esse crescimento no período final aqui do lado direito do slide, justamente a crise afetando um pouco o finalzinho ali do crescimento. Então, esse é um período que a gente viu, começou a ver um pouco algumas características do crescimento na aula passada, e já na aula passada a gente apontou alguns elementos, como a questão do salário mínimo, a questão do crescimento da renda de um grupo mais pobre a partir do Bolsa Família, essas questões que vão levar, vamos dizer assim, a uma outra questão, que é o que está em azul aqui, certo? Apesar desse gráfico, talvez esse gráfico force um pouco a barra, mas, enfim, esses dados em azul aqui, em tese, seriam o índice de Gini brasileiro no período, né? O índice de Gini, que é, enfim, o índice de distribuição, e essa queda do índice de Gini, então, mostraria aí uma melhoria na distribuição de renda no Brasil, também aí durante o final do governo Fernando Henrique, e especialmente o governo Lula. Então, é um pouco em cima desse gráfico aqui, principalmente dessa queda, que eu queria conversar um pouco com vocês hoje, né? Durante se você olha ainda esse slide, certo? Ele tenta mostrar que, no fundo, né, você teve, né, no início do nosso curso, né, durante os militares, você teve ali também uma fase de crescimento econômico bastante forte, mas que veio acompanhada de uma piora da distribuição de renda, foi mais ou menos aquilo que a gente conversou durante o milagre, que vamos dizer assim, se você dividir esse gráfico em 3 pedaços, o primeiro terço do gráfico, né? Depois tem uma fase aí no meio do gráfico que sei lá, 1000 coisas, tá certo? Um crescimento muito errático, né? As linhas em rosa subindo e descendo, né? Basicamente não tem um grande crescimento econômico, né? Tem algumas crises no começo, depois uma subida, depois uma volta de uma crise, né? E a distribuição de renda também, né? Uma certa, vamos dizer assim, estabilidade na instabilidade, certo? Uma alta taxa de um índice de Gini ruim, certo? E que se mantém em patamares relativamente elevados. E a gente estaria, então, num terceiro padrão, certo? Novo padrão de desenvolvimento. É isso que se perguntava muito no final do governo Lula, até que ponto você teria conseguido ter um novo padrão de desenvolvimento, né? Com esses dados, né? Então, é em torno desses dados que eu queria fazer 3 questões. Aqui a ordem, talvez, eu acabei mudando a ordem depois, mas, enfim, ver de fato o que ocorreu nesse período, de modo que o que aconteceu nesse período para você fazer esse índice de Gini cair, por que caiu o índice de Gini nesse período. Uma pergunta que eu vou responder rápido aqui, certo? Que é a terceira que está aí, mas eu vou, acho que, fazer isso meio que na sequência, o que ocorreu depois, né? O que vem acontecendo já na década seguinte,
E depois a ideia, no final, ao longo da aula, é discutir um pouco esse índice de Gini que está ali na tabela que vocês viram, né, que está no gráfico que vocês viram, e tem, na verdade, um debate grande em torno dele, certo? Quer dizer, não um debate em torno dele, ele não está errado, certo? Mas, na verdade, o que ele efetivamente mede, até que ponto ele efetivamente mede a distribuição de renda no Brasil, certo? Quer dizer, o que tipo de distribuição de renda ele está medindo. Então, tem uma discussão sobre os dados, sobre as mensurações de distribuição de renda, e talvez com dados diferentes, com dados novos, ou dados, né, que a gente não tinha na época, que foram sendo montados depois, a nossa percepção, né, em torno da própria distribuição de renda já seja um pouco diferente do que essa ideia de que houve uma forte redistribuição de renda durante o governo Lula, né? Então, os dados mais atuais põem, de certa forma, em xeque essa ideia, né, de que tenha ocorrido uma fortíssima redistribuição, nem que seja uma forte, alguma redistribuição de renda um pouco mais vigorosa no Brasil durante esse período. Então, essa é um pouco a ideia da gente conversar um pouco na aula, né? Então, voltando aqui aos dados, além de distribuição de renda, né, a gente também tem os dados de pobreza, né, que faz parte aí do pacote, né? Então, pelos dados que vocês veem na lâmina aí, certo? Quer dizer, vocês podem ver, aqui eu estou em pleno governo Lula, antes da crise de 2008, 2009, certo? Aqui eu estou com os dados de pobreza, né? E os dados de pobreza aqui são feitos a partir das chamadas linhas de pobreza, que foram calculados, diz que são as linhas de pobreza do IPEA, da Sônia Rocha, que é uma pesquisadora do IPEA, que estabelece, então, né, a pobreza, ela, não sei se vocês conhecem, não vou entrar em detalhes, ela é medida a partir, normalmente, historicamente, ela sempre foi medida a partir de certas linhas de pobreza, né, linhas monetárias de pobreza, né? Se o cara ganha até um salário mínimo, se o cara ganha meio salário mínimo, se o cara ganha $1 por dia, se o cara ganha $2 por dia, acho que a linha internacional hoje está $3 por dia, né? Muita gente, nos trabalhos externos, esses números variaram um pouco, mas $3 day, abaixo é pobre, abaixo de $1,50, $1 é muito pobre. Então são sempre essas linhas, né? Essas linhas sempre têm uma série de questões, obviamente, que a definição da linha é uma questão. Certo? Quer dizer, qual que é a linha, como é que surgiu essa linha? Essa linha aqui, vocês veem nas notas, certo? Quer dizer, é uma linha que foi calculada, vamos dizer assim, pelo pessoal de pé, se não me engano, pela Sônia Rocha, a partir de uma cesta básica de consumo, Isso é uma definição clássica de linhas de pobreza que vem de longo prazo, certo? Já tem bastante tempo, acho que nos anos 50, 60. Nos Estados Unidos você tem essas primeiras linhas de pobreza que estão muito ligado ao aspecto nutricional da pobreza, né? A questão, né, a pobreza e a sua questão de você ter condições de adquirir os nutrientes, as proteínas, enfim, os elementos necessários a uma boa sobrevivência das pessoas. Então, em geral, você constrói, vamos dizer assim, uma cesta de consumo mínima, né, que seria necessário, aí vai depender se é uma família, uma pessoa, etc. E depois você valoriza essa cesta de consumo. Você vê quanto que é o valor dessa cesta de consumo, em termos dos preços que são praticados nas diferentes regiões, e a partir daí estabelece uma linha. Então, essa linha é quem ganha abaixo desse valor é pobre, quem ganha acima é não pobre, vamos dizer assim, né? Então, tem aí um monte de discussões sobre o valor da linha, etc. Essa linha aqui, em particular, é uma linha que foi muito aceita durante muito tempo no Brasil, inclusive, era, de certa forma, uma forma quase que oficial de ver a pobreza. Essa linha de pobreza também vem, então, de uma cesta básica de consumo. É uma cesta que foi feita regionalmente, certo? Essa cesta não é igual no norte, no nordeste, no sul, no sudeste.
Ela não é igual do ponto de vista de composição de produtos e não é igual por conta que os preços praticados nas diferentes regiões também são diferentes. Né? Então, você estabelece linhas regionais e, a partir disso, você calcula, vamos dizer assim, a pobreza, não só nas regiões, mas você acumula a pobreza no Brasil. Né? Tem duas linhas aí, uma também de pobreza e uma de extrema pobreza. Né? A parte de cima, pobreza, a parte de baixo, de extrema pobreza. De qualquer maneira, certo? A primeira coisa que se nota é uma queda da pobreza. Né? Você vai tanto na pobreza como na extrema pobreza. Eu já vou adiantar aqui o gráfico, depois eu volto para esse aqui de novo, certo? Mas outras linhas de pobreza também, que são definidas, também mostram essa mesma queda ao longo do tempo. Aqui eu tenho outras 3 linhas de pobreza. Né? A primeira de cima é de salário mínimo, meio salário mínimo é considerado pobre, e depois você tem os valores, vamos dizer assim, da Bolsa Família, né? Os valores 100% do valor da Bolsa Família ou 50% do valor da Bolsa Família é considerado pobre, né? 100%, e muito pobre, abaixo, ou 50%. Então, você tem todos aqui, todos os recortes, você tem uma queda de pobreza. Né? Uma crítica que normalmente se faz em relação a essas linhas é que muitas vezes basta você mudar aquele sujeito que está quase na linha de pobreza, vamos dizer assim, nessa linha aqui, a linha de pobreza é R$187, em termos reais por ano, certo? R$187,50, você tenta manter isso em valores reais ao longo do tempo, você tem uma pessoa, por exemplo, que ganha 185, é pobre, certo? Mas você dá R$5 para o cara, ele deixa de ser pobre. Né? Então, esse primeiro critério de porcentagem de pobres, né, que é o primeiro elemento que está aqui, né? Ou seja, você tinha 40%, 39,4% de pobres, e passa a ter 25,3% de pobres. Muita gente podia dizer, mas isso aí é um problema, né? No fundo o governo é esperto, certo? Ele vai lá e dá R$5 para os caras que estão próximos da linha, eles pulam a linha e você muda essa porcentagem de pobres a diminuir rapidamente. Né? E aí, então, você tem esses outros indicadores de pobreza que estão abaixo desse indicador de porcentagem de pobreza, que basicamente é o hiato da pobreza. Né? O hiato da pobreza, ele não só mede quantas pessoas estão abaixo da linha, mas ele tenta medir também a distância entre essa pessoa e a linha. Né? De modo que esse efeito, assim, de você dar R$5, o cara pular a linha, tem um efeito, no fundo, pequeno nesse indicador. Né? Por outro lado, um indicador, que é o cara que ganha, sei lá, ganha R$70, certo? E de repente ele ganha R$185, vamos dizer assim, esse cara continua pobre por essas linhas. Só que ele é muito menos pobre do que era antes. No primeiro indicador, que é de porcentagem de pobres, você não pega isso não mudou nada a linha, porque a linha é a mesma e ele está abaixo, continua abaixo. Então, na porcentagem de pobres, ele continua sendo um cara abaixo. Mas no hiato da pobreza, no indicador de hiato da pobreza, isso o indicador muda muito, certo? Por quê? Porque quantas pessoas estão abaixo da pobreza, então esse cara continua estando abaixo da pobreza, da linha, mas no começo ele estava a uma distância entre 70 e 187,50, e agora ele está, sei lá, não lembro mais qual que é o valor que eu falei, mas ele está, vamos dizer assim, a 120 ou 180 e 187. Então diminuiu muito a distância em relação à linha. Né? Então você tem o efeito de diminuição da pobreza, diminuição do hiato de pobreza nesse caso. Então são outros indicadores para pegar um pouco, para evitar que a gente calcule só pulando a linha, vamos dizer assim, e também não leva em consideração se o cara, mesmo abaixo da linha, ele subiu um pouco. Né? Então, por esses indicadores, também você tem uma queda da pobreza, né? E você tem uma queda da severidade da pobreza, que é o outro indicador que está ali, mas é a mesma coisa do hiato. A única diferença é que a distância entre o ponto onde essa pessoa está e a linha de pobreza, no hiato ela entra como um peso 1, vamos dizer assim, é que ele entra ao quadrado. Na severidade da pobreza, você dá um peso ao quadrado para ele. Então, você tem quedas aí o tempo todo,
em todos esses indicadores, certo? E mesmo você pegue outras linhas, certo? Quer dizer, você tem essa queda nos indicadores, e à época, né, durante a gestão Lula, né, ele chega a ser felicitado, tá certo? Porque essa queda foi relativamente rápida, né, e até mais rápido do que as condições que estavam sendo negociadas ali, as chamadas metas do milênio. Então, o Brasil não só atinge, ele atingir as metas no sentido da velocidade da queda, certo? Nesse sentido, ele atinge as metas, e mais do que isso, a velocidade é maior do que você tinha como metas. Então, você tinha aqui, de um lado, a questão da pobreza como um lado positivo, certo? E essa pobreza, a discussão em torno de pobreza não mudou muito, né? Tem algumas discussões, hoje em dia, porque os governos andaram mudando um pouco a forma de calcular a pobreza, né? Então, você tem, muita gente ainda tem as linhas de pobreza como um elemento principal, mas em vários lugares você não só reestuda um pouco essas linhas, como você cria indicadores, o que eles chamam hoje em dia de pobreza multifuncional, né? Então, aqui eu estou com uma pobreza basicamente monetária, certo? Quer dizer, né, na verdade, essas pessoas não têm renda suficiente para comprar uma cesta básica. É isso que eu estou dizendo, né? Então, naquele indicador anterior, eu tenho 25% da população brasileira em 2008 não tem a renda mínima para comprar uma cesta básica. E algumas pessoas eles acham que esse indicador monetário ele pode não se aplicar direito em certas situações, onde as pessoas, por exemplo, não têm renda monetária, vivem dos próprios alimentos, etc., né? Então, vários lugares e várias instituições internacionais começam a usar um outro indicador de pobreza, que são os indicadores multifuncionais. Na verdade, os indicadores multifuncionais são acréscimos em relação a esse. Esse é mais um deles. Então, aqui você tem uma insuficiência de renda que vai se juntar com outras insuficiências, certo? Então, o cara tem uma insuficiência de educação, o cara tem uma insuficiência de habitação, o cara tem uma insuficiência de saúde. Então, você vai ver as condições de vida da pessoa, né? E aí, a depender né, cada instituição que calcula a pobreza cria seus indicadores, né? Então, o BID tem lá uma série de 10, 12 indicadores, né? Mas, em geral, todos esses indicadores com uma certa insuficiência, né? De educação, de saneamento, de habitação, saúde, renda também, emprego, enfim, né? E você, né, monta ali uns 5, 6, 7, 8 indicadores e você vai aferir cada um desses indicadores e, aí, dependendo do critério, se você não atingir 8, 6 desses 10 indicadores, ou 4 dos 5, ou 3, sei lá, enfim, cada um tem sua metodologia, você é considerado pobre, né? Então, para ser pobre, você tem que não atingir o indicador de renda, não atingir pelo menos mais 3 ou 4 daqueles indicadores, né? Aí você tem efetivamente uma insuficiência de renda, de saúde, educação, etc. Então, esses são os indicadores mais modernos que, obviamente, mudam um pouco a classificação, né? E quando você olha, muitas vezes, de um ano para o outro ano, às vezes dá uma situação, como deu no Brasil, né, de que já esses indicadores novos multidimensionais de pobreza teria dado uma queda, enquanto que o indicador nesse aqui deu aumento. Então, às vezes, você tem principalmente quando a análise é muito curto prazo, né, de um ano para o outro, de 2 anos, etc., você tem algumas distorções, ou seja, os dois indicadores não necessariamente batem. Mas no longo prazo, normalmente, essas coisas tendem a convergir aqui, certo? Diferente dos índices de preço, aqui os índices tendem a convergir, né? Mas tem essa novidade onde muita gente está abandonando um pouco você classificar a pobreza só esses indicadores monetários, e mesmo esses indicadores monetários advindos de cestas de consumo, que ganharam mais fama, né? Eles vão tentar agregar questões de educação, questões de saúde, de trabalho, de condições de habitação, moradia, e aí, enfim, você pode fazer outras questões aí ambientais, etc. Então é isso, mas, grosso modo, não tenho
fora essa mudança, certo? Quer dizer, e algum ruído, vamos dizer assim, de um ano para o outro, onde um caiu e outro subiu, etc., mas a tendência, em geral, são no Brasil, não alteraram muito, ou seja, a ideia de que houve efetivamente uma melhoria nas condições de pobreza, uma diminuição da pobreza, nesse período aí que vai, grosso modo, na primeira década do século XX, e a gente vai ver depois que há uma piora na segunda década. Né? Daqui a pouco eu devo ter os dados aqui daqui a pouco. E então, voltando aí um pouco ao período do Lula, certo? Quer dizer, aí já você tem essa melhoria nas questões de pobreza, e ao mesmo tempo tem os dados do índice de Gini, que aí é o índice que mede distribuição. Né? Então, pobreza, vamos dizer, é um número absoluto, certo? Quer dizer, e a distribuição é muito uma questão relativa, certo? Entre quanto que eu ganho em relação a ele, certo? Quer dizer, o índice de Gini faz isso, né? Tem gente que também não gosta muito, a gente vai falar isso mais para frente, mas usando o índice de Gini, certo? Tem vários gráficos, aí cada um usa o índice de Gini com uma base diferente, isso aqui está com base 100, tem gente que usa com base 1, enfim, tem aí algumas diferenças, mas normalmente no Brasil, nesses períodos, são os mesmos índices de Gini, né? Que vem sendo calculado, né, pelo Brasil, com base nos censos, né, inicialmente, nos censos demográficos, que são esses que deram origem àquela controvérsia que a gente viu sobre o milagre, né, a diferença entre o censo de 1960 e o censo de 1970, ou o índice de Gini calculado a partir do censo de 60 e 170. A gente viu lá também que não é tão simples assim, né, o índice de Gini não sai do censo automaticamente, né, eu tenho que fazer uma série de vamos dizer assim, de truques estatísticos, né, para não dizer mágicas estatísticas, certo? Mas, enfim, cheio de pormenores estatísticos, né, que tem lá seus questionamentos, etc. Isso veio acontecendo com os índices de Gini, e a partir do momento que o IBGE começa a calcular as PNADs, né, as pesquisas nacionais de amostragem por domicílio, o índice de Gini passa a ser calculado aí mais anualmente, não é exatamente anualmente, porque tem alguns anos onde a PNAD não existiu. Né? Então, a gente tem a PNAD como está aí de 96, ou as PNADs que estão aqui mais ou menos colocadas. Né? Então, aí a gente passa a ter, grosso modo, ano a ano, com um ou outro ano com algum problema. Certo? Quer dizer, mas... Então, são as PNADs que deram esses dados, né, de queda, certo? Em relação a esses dados da PNAD de queda, não tem muita discussão se esses dados estão corretamente calculados, índice de Gini, etc. Os dados da PNAD estão corretos, certo? O problema são os dados da PNAD, isso que a gente vai conversar um pouco daqui a pouco. Né? Então, a gente também, do mesmo jeito que a gente tinha tido a queda da pobreza ali, que a gente viu, a gente também tinha tido uma queda do índice de Gini ali durante o governo, grosso modo, durante o governo Lula. Você pode até dizer que essa queda já começou um pouco antes, né, nos anos um pouco anteriores, para não fazer um fla-flu muito, muito complicado aqui, certo? Mas que efetivamente ela ganha uma consistência de queda durante a gestão do governo Lula. Então você tem até uma queda relativamente rápida, certo? Quer dizer, né, então você tem 0,7 pontos caindo por ano, certo? Ao longo dos 7 anos aqui que a gente pegou. Né? Essa é uma queda de índice de Gini bem razoável, certo? Não tenho os dados aqui, certo? Mas, em geral, quando os países fizeram as suas melhorias da sua renda, Espanha, Canadá, vários países fizeram as suas melhorias, Japão, etc., é um pouco esse o ritmo, né? 0,7 pontos por ano, entre meio e 1 ponto, certo? Quer dizer, mas normalmente acima de 0,6, 0,7, né? Então, entre 0,7 e 0,8 é um pouco a média de uma queda razoável, boa, né? Pode ser mais rápida, mas assim, boa no momento onde você não tem grandes problemas, certo? Quer dizer, grandes problemas, grandes crises, né? Por exemplo, agora na epidemia é uma grande crise, isso pode, no nosso caso, deve estar piorando o índice, né? Não melhorando, mas em outras epidemias os índices até melhoram, né? Os índices de Gini, né?
no fundo, é chato de falar, mas melhor a renda per capita porque o capita está diminuindo, né? Você tem muita morte, falta, os salários aumentam e os salários, principalmente os que mais morrem, que normalmente são os mais pobres, aumentam, então você tem uma melhoria do índice de Gini. É meio tétrico, mas enfim. Então, fora esses momentos mais complicados, tá certo? Quer dizer, países que fizeram boas gestões de redistribuição de renda, assim, tem um pouco esse mesmo montante de queda, certo? Só que não por 7 anos, certo? Normalmente esse montante é mantido, essa queda é mantida persistentemente por um período mais longo, certo? Pelo menos 3 vezes esse período, né? Em torno de 20 anos, 25 anos de queda persistente do índice de Gini, né? Então, o que se dizia mais ou menos aqui é que a queda é boa, né? Só precisa ser sustentada por mais tempo, né? De novo, pode ser uma queda boa, mas por pouco tempo. E a gente vai ver que, né, esse ritmo de 0,7 vai diminuir nos anos seguintes, né, e vai reverter nos anos mais para frente, né? A gente vê isso mais para frente. Então, você tem uma queda do índice de Gini, né, sem ainda entrar em discussão desse índice de Gini em particular, que basicamente é bem razoável. E por quê, né? Então, basicamente, aqui você tem um gráfico que é exatamente o inverso do gráfico que a gente tentou apresentar durante aquela aula do milagre, né? No milagre, a renda dos mais ricos cresce, né? E a renda dos mais pobres cresce também. Aqui também as duas rendas crescem, né? Mas a ideia é de que a renda dos mais pobres cresce muito mais do que a dos mais ricos, né? É isso que estaria fazendo o índice de Gini nesse período melhorar, né? Então a ideia é de que a renda dos mais pobres tinha um crescimento, certo, maior do que a dos mais ricos, né? Os mais pobres acima da média nacional e dos mais pobres abaixo da média nacional, né? Então, um pouco aqui, isso aqui é um gráfico do Paes de Barros, né? Então, mostrar que a média do crescimento dos mais ricos estaria próximo da média de crescimento da China, desculpa. E a média de crescimento dos mais pobres, esses mais pobres teriam suas rendas crescendo mais ou menos como a renda da China cresce, né? Enquanto que a média de crescimento dos mais ricos não é negativa, eles não têm uma queda, né, na renda, mas ela cresce num ritmo mais lento, como o crescimento alemão, né? Mas a gente não tem ninguém com uma renda caindo, vamos dizer assim, como seria o caso nesse período aí do Haiti ou de outras coisas. Então, ainda dentro, usando os dados das PNADs, né, das Pesquisas Nacionais de Amostragem por Domicílio, né, você tem um pouco essa ideia do que estaria acontecendo entre 2008 entre 2003 e 2008. 2009, aí, vai depender um pouco cada índice. E isso fez com que o Brasil melhorasse a sua distribuição de renda, certo? A única coisa que era importante notar, certo, é que a distribuição de renda no Brasil era ruim, certo? Melhorou, mas continua muito ruim, certo? Quer dizer, mesmo essa enorme melhoria nos 7, 8 anos, vamos dizer assim, que marca esse período, certo? O Brasil continua com uma das piores distribuições de renda no mundo, certo? É óbvio que você tem um problema nessa ideia de ser um dos piores do mundo, certo? Porque nem todo mundo calcula isso no mundo, certo? Então sempre tem um rolo aí com essas coisas de mundo, certo? Quer dizer, precisa ver quem tem esses dados, né? Então, o Brasil é a pior educação no mundo, segundo o PISA. Né? Segundo o PISA, na verdade, o Brasil é a pior educação dos que fazem o PISA, certo? São 40 países que fizeram o PISA. Quando saiu, eu me lembro desse anúncio no jornal, então, quando saiu isso no jornal, 40 países que fazem o PISA, certo? Dizer, em geral, o país da OCDE, certo? Não é maldade se falar que o Brasil é o pior do mundo, certo? Quer dizer, porque você tem 150 países que não fizeram, certo? É verdade que depois, né, anos depois, entraram mais alguns para fazer o PISA, certo? Então, já tinha 70 países que faziam o PISA, mas o Brasil já não era mais o pior dos 70, certo? Ele é o terceiro pior, certo? Você vê que o Brasil melhorou, saiu da última posição para o terceiro antes da última, né? É verdade que entraram 30 a mais nas medidas, certo? Mas, enfim, certo?
a gente também não pode, também, por dizer que nem todo mundo calcula, que nós não somos os últimos, que nós não somos ruins, certo? Então, a distribuição de renda no Brasil é ruim, e melhorou e continua ruim, certo? Quer dizer, mas melhorou, né? Por esse gráfico aqui, o que ele está dizendo é que, em 2001, 95% dos países que calculam o índice de Gini têm um índice de Gini melhor do que o Brasil, né? Em 2007, eu tenho 91% das pessoas que calculam o índice de Gini, que tem o índice de Gini melhor do que o Brasil, né? Então, a gente avançou aí 4% entre os países, deve ter pulado uns 2 ou 3. E aqui os dados um pouco para a gente ver, né, como que a gente, né, mesmo com todo o esforço, né, não, aqui é do início, certo? Então, como o nosso índice de Gini é ruim, etc, né? Agora, tem que tomar cuidado um pouco, a gente já disse também com o índice de Gini, a gente disse isso lá quando a gente falou do PIB, né? Se você olhar por esse gráfico, né, se você reparar o índice de Gini da Etiópia, certo? Quer dizer, ele é muito melhor do que o Brasil, muito melhor do que vários países, né? Acho que ele só não é, né, tem alguns, não, só o Japão é melhor que ele, certo? Quer dizer, nessa tabela, óbvio, né? Então, mas aqui eu volto a dizer, é o índice de Gini, é o índice de comparação. Aqui eu estou dizendo que os pobres são parecidos com os ricos na Etiópia, assim como no Japão, certo? Mas eu não preciso, né, completar a frase, certo? Quer dizer, uma coisa é você ser igualmente rico, né? Outra coisa é ser igualmente pobre, certo? Quer dizer, né? O que você está dizendo aqui é que eles são igualmente, né? Agora, o PIB per capita te diria se é pobre ou rico, certo? Então, o Brasil é particularmente diferente, né? Os ricos e os pobres são muito diferentes, né? Num PIB per capita mediano. Então, sempre toma cuidado com essa coisa dos índices de Gini. Então, aqui eu tenho os dados mais recentes, tanto de pobreza como do índice de Gini, né? Então, a gente vê, a partir de 2012, certo? Quer dizer, aqui, pega aqui o segundo governo, de um período mais recente, a gente vê ainda um período até 2014, né, até o final da primeira gestão de Dilma, certo? Quer dizer, um efeito um pouco arrasto aqui de continuidade da queda dos índices de distribuição de renda, aqui de pobreza, né, que eu peguei alguns deles, são um pouco outros daqueles que eu tinha pego antes, mas a partir de 2014, 2015, eu tenho uma piora, né? A pobreza volta a crescer de 2014 em diante, ao longo vamos dizer assim, do último lustro, né, dos últimos 5 anos aí do governo da década passada, né? E aqui eu tenho os coeficientes de Gini, mais ou menos a mesma história, né? Eles continuam caindo, vamos dizer assim, na primeira gestão de Dilma, né, certo? Quer dizer, e começam a se revertido ao longo da segunda gestão, e há uma piora da distribuição de renda, ou seja, aqueles 0,7 anos, 0,7 pontos por 7 anos, eles diminuem aqui, certo? E revertem, né? Então, não consegui fazer o que eu queria. Então, essa é a primeira parte, vamos dizer assim. Então, você tem uma melhora, pelos índices de Gini, de pobreza, teria uma melhora, que, grosso modo, é revertido a partir da metade, um pouquinho mais cedo, da segunda década do século XXI, né? Enquanto tem uma melhora na primeira década, né, que pega o final aí de Fernando Henrique e o governo Lula, certo? Na segunda década tem um início ainda com uma melhoria, mas já durante o governo Dilma, uma reversão tanto dos indicadores de pobreza quanto dos coeficientes de Gini, né? Então, aqui, a gente tem um pouco uma ideia de como que isso evoluiu até agora, né? E aí um pouco a questão das causas, né, das explicações, principalmente para a melhoria dos índices de Gini, certo? Quer dizer, o que explicava, o que a gente tinha como explicação principal das causas do índice de Gini, né? Então, você tem, normalmente, né, 3 ou 4 elementos, né, que estão por trás, né? O primeiro elemento, que tem uma certa dificuldade de mensuração, e que você vê mais, vamos dizer assim, quando
Né, quando você pega os índices de Gini, quando a inflação está crescendo, quando a inflação é crescente, você vê como o índice normalmente também é crescente. E nos momentos de estabilização, no plano real, você vê que eles melhoram, certo? Quer dizer, a não ser que esse momento seja muito recessivo ou tenha muitos problemas. Então a inflação ela sempre é um elemento importante, muitas vezes não a explicar a melhora do índice de Gini, certo? Mas para explicar a não piora, talvez, certo? Ou seja, a renda das pessoas não melhora com inflação constante, mas elas pioram muito com a aceleração da inflação, principalmente aquele grupo de pessoas que não tem como se proteger do processo inflacionário. Né? É verdade que esse grupo foi diminuindo ao longo do tempo no Brasil, mas ainda assim existe um grupo bastante forte, vamos dizer assim, de pessoas que não têm, vamos dizer assim, acesso a contas correntes, etc., não tem muitos mecanismos. Também tem um grupo de pessoas que não tem o efeito da inflação porque eles têm muito pouca renda monetária, certo? Quer dizer, né, vive mais de doação, vive, enfim, de rendas não pecuniárias. Então tem uma discussão em torno da questão da inflação, mas normalmente se aceita que pelo menos uma parte da sociedade, da população, certo, que não consegue se proteger muito bem dos processos inflacionários e que tem pelo menos uma parte importante da sua renda com uma renda monetária, vamos dizer assim, e portanto que tem o efeito da inflação. Então aqui eu tenho um lado que pode ser importante. Né? Do outro ponto de vista, certo? Quer dizer, isso é sempre levantado, obviamente, durante o governo Lula, e o governo Lula faz isso proposital, né? Essas quedas de pobreza e a melhoria na distribuição também advém de políticas públicas, né? Como explicitamente foram feitas durante o governo Lula, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família talvez não seja o único programa social que tem um efeito positivo na pobreza e na distribuição de renda, né? Mas a ideia é que o Bolsa Família, durante o governo Lula, teve um efeito positivo sobre pobreza e sobre distribuição. Né? Tem uma discussão, que é meio parecida com a de agora, em relação à Bolsa Cidadania, enfim, não lembro o nome da Bolsa que o governo atual, né, que o Bolsonaro distribuiu aí para as pessoas afetadas pela pandemia, né? Então tem uma discussão sobre a focalização dessas políticas, né? Até que ponto o Bolsa Família acertou o pobre, né? Você deu dinheiro para o pobre. Né? Então você sempre tem o erro tipo 1 e o erro tipo 2, que a gente brinca em estatística, né? O erro tipo 1, aí vai variar, enfim, mas tanto faz. O erro tipo 1 é você dar dinheiro para o não pobre, né? Para uma pessoa fora do teu público-alvo, e o erro tipo 2 é você não dar dinheiro para o pobre, porque você não achou o pobre. Né? Então, aí o pessoal brinca, mas os primeiros Bolsas Famílias tinham um problema de alvo não em dar dinheiro para o não pobre, mas em não achar o pobre. Né? Você pega o 1% mais pobre da sociedade teve dificuldade com a renda. Né? Porque né, fazer pobre é fácil de achar, né? Qualquer um sabe onde está o pobre, mais ou menos, certo? Quer dizer, né, os assistentes sociais, normalmente esse pessoal das prefeituras sabem, é óbvio que eles conhecem, certo? Mas eu sempre brinco que o pobre muitas vezes não está debaixo da ponte, né? Ele está dentro da ponte. Né? Você tem essa pobreza urbana que é complicada de às vezes de achar, ele está escondido, né? Muitas vezes ele, né, enfim, tem até escondido por outras razões, mas né, e você tem muita pobreza rural que também não é tão simples de ser encontrada. Né? Então você tem um problema de achar o pobre. Né? Parece pequeno, mas não é, às vezes não é tão difícil. Você pega os 2, 3 primeiros anos, se um dia vocês quiserem, eu consigo mostrar, tem gráficos que mostram que os primeiros Bolsas Família você não achar o pobre. E tem o erro principal, o erro mais complicado, que é o erro que você dá dinheiro para o rico. Né? E aparentemente o Bolsa Família, esse problema, ele sempre acontece, quanto maior é o programa, mais você comete esse erro. Né? E aí vai aparecer na Rede Globo, no Fantástico, o cara que tem 2 Rolls Royce e ganha o Bolsa Família, etc. E agora, essa discussão voltou, né, agora com o Bolsa também. Né? Você tem candidatos a vereadores que ganharam o Bolsa Cidadania, alguns foram inclusive eleitos. Você tem
gente que tinha carro, enfim, tem um monte de desvios militares, funcionários públicos, até professores. Enfim. Então, tem esse erro tipo 2. O que eu li, pelo menos, um relatório do Banco Mundial, é que, dada a dimensão do Bolsa Família, que é grande, que, né, é um dos maiores programas de distribuição de recursos do mundo, certo? Quer dizer, esse erro não é tão grande assim, certo? Você conseguiu, depois que você acertou o foco, achar o pobre, vamos dizer assim, você focalizou, não perfeitamente, óbvio, né? Você sempre tem erro, certo? É impossível não ter, certo? Então sempre vai ter notícia no Fantástico, certo? Quer dizer, ou porque você não achou, ou porque você deu para errar. Mas o volume de erro não é tão grande assim, certo? Quer dizer, e é isso que você está olhando hoje, né? Acho que o pessoal do governo deve estar olhando hoje até onde o bolso atual ele também tem dimensões gigantescas, certo? Quer dizer, teve lá os seus problemas, que era relativamente natural tê-los, certo? Mas até que ponto esses problemas influenciaram você ter esses erros tipo 1 e erro tipo 2 de maneira muito forte, né? Uma avaliação, provavelmente, com o tempo alguém vai dizer o que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, então, esse é um elemento importante nessas políticas, principalmente de redução de pobreza, né? Mas também de redução de melhoria da distribuição de renda, né? Não é só o Bolsa Família, certo? Você tem outros projetos que já vinham, né, outras bolsas, vamos dizer assim, que já vinham dinheiro. O próprio Bolsa Família não é exatamente uma invenção do Lula, certo? É uma invenção do Lula no sentido de que ele transformou isso num troço grande, certo? Quer dizer, mas a ideia já existia antes. Inclusive a ideia de acoplar, né, a pessoa ir para a escola, ser uma bolsa contingenciada, vamos dizer assim, a questões de saúde e educação. E tem outras coisas. Uma transferência de renda que é muito importante no Brasil, em termos redistributivos, ainda é, a aposentadoria rural, por exemplo. Você tem vários lugares, várias cidades onde, né, a cidade teve problema, porque teve uma migração muito grande dos jovens, só tem pessoas mais velhas, e elas vivem basicamente, né, o comércio abre no dia que o pessoal recebe a aposentadoria na cidade. Então, essas aposentadorias rurais eram importantes, de certa forma, elas foram defendidas durante a reforma da Previdência atual, porque elas têm um papel importante, né? Diferente das outras aposentadorias lá do funcionário público, essas coisas todas, eles talvez distorcem a questão da distribuição de renda do outro lado, né? Esse é um cálculo mais complicado. Estou chamando a atenção que você tem uma política ligada ao sistema de aposentadoria, principalmente essa aposentadoria rural, que tem um efeito positivo sobre a distribuição de renda e pobreza. Então, isso de um lado. Aí a pergunta é, no fundo, até onde isso foi a causa principal no Brasil, né, dos índices que a gente viu anteriormente, né? E aí os cálculos vão variar um pouco, vai depender da pessoa que estima, certo? Mas eles normalmente não passam muito de 1/3. Né? 1/3 da melhoria daquele índice de Gini que a gente viu se deve ao Bolsa Família, né? Ou a essas transferências condicionadas de renda. Alguns chegam a um valor menor, certo? Mas talvez 25% seja o número mediano das pesquisas, né? Então você tem aí entre 1/3, 1/4, vamos dizer assim, dos efeitos a partir da Bolsa Família e dessas políticas diretas de transferência de renda do governo. Portanto, tem mais coisa acontecendo. Pode ter a questão da inflação, mas, com certeza, no Brasil você teve 2 mudanças importantes no mercado de trabalho, 3 mudanças importantes no mercado de trabalho nesse período, certo? Uma a gente já conversou na aula passada, que foi a questão do salário mínimo, né? Essa ainda é uma discussão importante entre os economistas, até que ponto o salário mínimo tem um efeito. Olha, o salário mínimo só tem efeito de causar desemprego. E, na verdade, mesmo pessoas mais ortodoxas, que já defenderam muito essa história, mesmo essas pessoas voltaram atrás um pouco, certo? Quer dizer, e reconhece-se um efeito do salário mínimo, não só no salário das pessoas, no salário médio das pessoas, certo? Como, na verdade, você tem um efeito farol, vamos dizer assim, do salário mínimo, certo?
Eu cheguei a comentar isso um pouco na aula passada. O primeiro salário mínimo aumenta, obviamente, né? E é um período onde a reação seria desemprego, mas você não teve desemprego, né? Você teve aumento, inclusive, de um emprego formal com o aumento do salário mínimo, né? O que é estranho na literatura. Né? E você também teve um aumento dos outros salários. Aquela pessoa que recebia 2 salários mínimos aumentou o seu salário também, por conta do salário mínimo. A pessoa que recebe 3 salários mínimos também. Obviamente que a pessoa que recebe 25, não, certo? Mas você tem um farol que, obviamente, vai diminuir a sua força ao longo do tempo. Né? Que é uma coisa que é muito contestada um pouco na literatura. Então, há uma literatura de mercado de trabalho no Brasil que revê um pouco essa ideia de salário mínimo e, em geral, normalmente hoje, você aceita que esses aumentos de salário mínimo tiveram efeito na renda real das pessoas, etc. Né? A crítica que se vai ter é que, com o tempo, esses aumentos de salários mínimos foram dados a pessoas, a grupos de pessoas, que tiveram aumentos de produtividade talvez inferiores a esses aumentos de salário mínimo. Aí isso, no longo prazo, passa a ter um problema. A gente também se referiu brevemente a isso na aula passada. Então, isso de um lado. Por outro lado, você tem algumas mudanças no mercado de trabalho. Né? Algumas mudanças importantes no mercado de trabalho, no que a gente chama de grupo de baixo aqui, discriminação e segmentação no mercado de trabalho. Então, segmentação e discriminação aí vai depender um pouco de cada situação, mas é a diferença de salário entre homem e mulher, os negros e os brancos ou os não negros, esse tipo de discriminação de salário. O que é importante notar, pelo menos durante a gestão Lula, certo? Quer dizer, essas discriminações sexuais e raciais, vamos dizer assim, de salários, essas não reduziram, né? Não teve grande impacto, por mais que tenham políticas afirmativas, etc. As políticas afirmativas são mais fortes, talvez, já na gestão Dilma, certo? Quer dizer, né? Que talvez apareça mais. O que tem de forte na gestão Lula é uma diminuição da segmentação, principalmente geográfica, dos salários. Então, 2 pessoas, de novo, muito parecidas, vamos dizer assim, mesma educação, mesma aprendizagem, enfim, aqueles dois pessoas que não deveriam ter salários diferentes, vamos dizer assim, mas têm salário diferente porque mora na capital ou mora no interior, certo? Ou mora no Nordeste ou mora no Sudeste. Então, essas segmentações espaciais, essas sim caíram, né? Essas sim diminuíram. Não há uma igualdade, certo? Não há uma equalização das rendas, mas há uma diminuição da segmentação. Então, um dos efeitos positivos no caso brasileiro, né, são os efeitos positivos, vamos dizer assim, regionalizados, principalmente do interior no estado de São Paulo, né, e, vamos dizer assim, do resto do país contra o estado de São Paulo. Né? Então, não é uma queda da renda de São Paulo e da capital, certo? Mas é um aumento das rendas, principalmente nesses setores que a gente chama a atenção de serviços, etc., da população não paulistana, talvez não carioca, no sentido carioca do Rio de Janeiro, cidade, né? Não grandes capitais do Centro-Sul. Então, esse é um lado importante, certo? Então, aqui talvez por trás tenha principalmente políticas regionais, né, de favorecimento de regiões, crescimento de regiões, não necessariamente no Centro-Sul, que tem um efeito como esse. E o outro efeito, certo, que é o efeito mais conhecido, mais discutido, que é, finalmente, apareceu o efeito educação na história, né? Então, você tem uma melhoria, por mais que os dados de educação sejam ruins, você tem, em tese, uma melhoria dos dados de educação no Brasil. E essas melhorias dos dados de educação, elas são aquilo que lá atrás o Langoni esperava que um dia acontecesse, finalmente acontece. Na época, é reversível, né? Se a qualificação da mão de obra no Brasil melhorasse, a distribuição de renda melhoraria, né? Porque lá piorou porque a educação não tinha aumentado. Então, você tem aqui a contraparte finalmente acontecendo. Na verdade, aqui existem 2 coisas, certo? Aqui tem até uma discussão, né, importante aqui, né? Então, o que está acontecendo na educação? Você tem, de um lado, a quantidade de escola, né, das pessoas melhorou.
né? No começo desse período, ou no começo, a gente tinha alguma coisa em torno de 5 anos e meio de educação por pessoa, com mais de 20 e poucos anos. E a gente termina esse processo com, vamos dizer assim, alguma coisa com 8 anos de educação em média, né? E no começo do processo, lá nos anos 60, certo, a gente tinha muita gente com 0 anos de educação e uma pequena porcentagem com 11, 12 anos. Então, o que aumentou aqui é que, em média, a escolaridade do brasileiro aumentou, né? Não é 11 anos, 12 anos, como a escolaridade da OCDE, mas se aproxima, vamos dizer assim, de alguma coisa em torno de 7,5, que em 2010 era, né, 8 anos de estudo era o que você exigia por lei, certo? Quer dizer, mas depois mudou a lei para incluir o ensino médio, certo? E incluir também o ensino infantil. Então, hoje é 11, 12 anos, né? Mas você tem aí alguma coisa como 8 anos. Então, essa diminuição, esse aumento da quantidade de escolaridade, e principalmente o aumento da quantidade dos que não tinham nenhuma, certo? Quer dizer, os que já tinham faculdade, né, talvez um ou outro fez pós-graduação, então aumentou, mas, na verdade, o avalanche, essa média aumenta muito pela parte de baixo, certo? Quer dizer, o crescimento das pessoas que não tem praticamente mais ninguém que não tem pelo menos 3, 4 anos de estudo, certo? São poucos, né? Diminui muito esses números. Então, como aumenta muito a média, certo? Principalmente pelo lado de baixo, certo? Quer dizer, a desigualdade diminui. Certo? Então, a desigualdade da quantidade de educação de cada uma das pessoas tem diminui. Isso tem um efeito, então, no índice de Gini. Porque a escolaridade se tornou relativamente igual. Por outro lado, o que também diminuiu, certo? Quer dizer, é o prêmio por os anos de estudo, né? Então, eu tenho 2 componentes de educação: quantidade de anos de estudo e quanto vale o ano de estudo, né? Na época do Milagre, eu tinha pouca gente que tinha muitos anos de estudo e um prêmio que cresceu, um prêmio pelos anos de estudo muito alto. Ou seja, fazer faculdade valia muito a pena naquela época, porque ganhava muito mais do que não fazer. Aqui, tá certo, eu tenho mais gente que fez ensino médio, ensino superior, etc., do que eu tinha antes, e o prêmio para fazer faculdade, para fazer ensino médio, diminuiu, né? Então, o prêmio pela educação caiu. Então, ainda, obviamente que o prêmio ainda é grande, ainda vale a pena, senão daqui a pouco vocês vão embora, né? Fazer faculdade, fazer FEA de Ribeirão Preto, o prêmio é gigantesco, certo? Eu não sei quanto que é, mas é enorme, certo? Brincadeira, mas assim, ainda obviamente vale muito a pena, né? Mas diminuiu em relação aos anos 70. Né? Há uma queda dos retornos relativos da educação, medidos aí, principalmente por ano de escolaridade. Para alguns isso é meio contraintuitivo, nossa, estranho isso, né, certo? Eu falei, não, é normal, certo? Se você pensar, aumentou a oferta, né? Quer dizer, né, aumentou a oferta de mão de obra qualificada e diminuiu o prêmio por ela, né? É um pouco um paradoxo aí do progresso, né, que as pessoas chamam atenção. Mas pode não ser bem assim, né? Então, só para voltar, são esses 2 elementos importantes aqui, né? Mas essa queda aí do prêmio relativo, certo? Eu chamei a atenção, certo, que a ampliação da oferta, que é o segundo pontinho aí, a ampliação da oferta das pessoas mais escolarizadas. É isso que aconteceu no Brasil. Tem uma ampliação da oferta dos mais escolarizados, isso diminuiu o prêmio. Ok, tá certo, é verdade, pode ser verdade, não sei, certo? Mas pode ser também que se eu tivesse aumentado a demanda, né, isso não teria acontecido, né? Então pode estar acontecendo alguma coisa na demanda também, né? É isso que chama atenção. Se vocês lembram da aula passada, né, quais são os setores principais de crescimento aqui, certo? Quer dizer, é muito serviços, é muito construção civil, é bem manufatureiro mais simples, ou mesmo manufaturas mais sofisticadas, sei lá, televisão, celulares, etc. O Brasil é meio maquila nessa história, certo? Você não está desenvolvendo a televisão aqui, certo? Você está, no máximo, juntando as pecinhas, certo? Quer dizer, né? Então, não é exatamente uma mão de obra extremamente qualificada que vai fazer esse trabalho, né, de
né? O pessoal chama isso muito no México de maquila, mas aqui também é a mesma coisa, certo? Quer dizer, então são setores, né, a demanda por mão de obra qualificada também não cresceu muito. Então eu tenho um aumento de uma mão de obra qualificada e uma não demanda, né? Então tem que juntar um pouco essas duas partes, né? Tem algumas outras explicações, certo? Que é muito o crescimento da base, de novo a questão do salário mínimo, certo? Então, caiu o valor relativo, na verdade, porque o valor de baixo, né, o valor da base, o valor de quem não tem nenhuma educação, aumentou muito, dado o efeito salário mínimo. Então, os prêmios relativos caíram, certo? Porque o valor de quem não tem educação nenhuma aumentou, basicamente, em função do aumento do salário mínimo ou de Bolsa Família, de algumas coisas, aumento da renda, de uma maneira geral, dessas pessoas, né? E a outra hipótese, que é uma outra hipótese que também não é muito legal, vamos dizer assim, é que tenha diminuído o valor, vamos dizer assim, de você ter tantos anos de estudos, porque esses anos de estudos são ruins, né? Ou seja, porque a educação perdeu qualidade. Como você tem a degradação da qualidade das pessoas mais escolarizadas, né, vem aquela velha história. No meu tempo, meu filho, a escola era muito boa. Hoje, certo? Quer dizer, né, no meu tempo, fazer faculdade, fazer USP, não sei o quê, nossa, tinha que ralar. Hoje você tem os professores cabeludos lá que todo mundo passa de ano, certo? Quer dizer, então vai ganhar menos, certo? Porque é muito fácil passar lá na USP, certo? Quer dizer, ninguém, não sei se, né, tem aí a ligação entre, né, produtividade, os salários e a qualificação das pessoas. Então tem uma série tem a hipótese principal, certo, que é a ampliação da oferta das pessoas não escolarizadas, que diminui, né, que seria vamos dizer assim, o contramal do progresso, certo? Quer dizer, o progresso leva a esse paradoxo, certo? Quer dizer, mas eu também posso ter um progresso no Brasil que não seja, né, muito favorável a essa escolarização, certo? Ou porque a escolarização é ruim, certo? Quer dizer, ou porque a demanda por mão de obra mais produtiva não foi tão alta, certo? Então, na verdade, eu tenho um efeito de oferta, mas eu também tenho um efeito de demanda. Eu não estou demandando mão de obra qualificada, certo? Quer dizer, muito qualificada, né? Então, eu tenho um problema, certo? Eu tenho muita gente se formando e sendo trabalhando em empregos que, né, talvez não precisassem aquela qualificação toda. Então, aqui eu tenho uma crítica que não é tão pouco importante, certo? Quer dizer, até onde o Brasil cresceu e distribuiu renda na década passada, certo? Mas um padrão baixo de produtividade e baixo de qualificação de mão de obra. Então, a geração de emprego, esse crescimento, esse milagrinho do Lula, certo? Quer dizer, é inegavelmente uma coisa boa para essas pessoas, vamos dizer assim, mas se você olhar o Brasil como um todo, certo? Quer dizer, faltou geração de emprego, faltou geração em setores mais sofisticados tecnologicamente, mais demandantes de mão de obra qualificada. A contrapartida talvez fosse que a distribuição de renda não teria melhorado tanto, porque os salários relativos dos trabalhadores mais qualificados não teria caído, mas não seria nesse sentido não seria tão ruim, certo? Ou a gente teria tido um aumento ainda maior, vamos dizer assim, dos dois, certo? Então, tem aí uma discussão complicada, vamos dizer assim, em relação aos dados, certo? Quer dizer, e como é que você interpreta esses dados, né? Mesmo essa melhoria na distribuição de renda, como eu disse na aula passada, tem um lado que pode ser visto como um lado não tão positivo assim. Certo? É óbvio, certo, que uma população carente, pobre, etc., essa melhoria é muito bem-vinda, certo? Quer dizer, né, mas quando você olha o conjunto da população e o tipo de emprego que você está gerando, você olha para o Brasil como um todo, talvez se eu também gerasse emprego em outros setores, talvez pudesse ser. Então, um dos problemas, vamos dizer assim, do milagrinho, um dos problemas desse mecanismo de consumo, desse grande crescimento com base no consumo, vamos dizer assim, de novo aqui está vendo essa questão do crescimento, da distribuição e da produtividade, né? Então é isso um pouco as discussões que a gente estava tendo a partir dos dados que a gente tinha ali em 2008, 2007. Eu deixei para vocês um livro inteiro do IPEA, publicado em 2007, com um monte de discussão sobre essa, enfim, obviamente que não precisa ler o livro todo, mas você escolhe o capítulo que você quiser, enfim, vê lá o que vocês quiserem. Mas o problema todo, certo, quer dizer, é que
tem gente que olha, além de ter essa questão do tipo de mão de obra, essa questão com a educação, esse debate todo, vamos dizer assim, né? Tem gente que fala, mas não é possível, tem uma coisa errada nesses dados. Né? Não estou duvidando da PNAD, não estou duvidando do IBGE, não estou duvidando da urna eletrônica, mas o que está acontecendo, certo? Aí você pega algumas pessoas e fala, mas a distribuição funcional da renda não converge plenamente com essa melhoria da distribuição de renda. O que é a distribuição funcional da renda? Funcional é por funções, óbvio, certo? Quer dizer, salários contra lucros. Né? Então você tem muita gente dizendo, mas durante o governo Lula, os salários até aumentaram, em média, tal, mas os lucros não caíram, certo? Quer dizer, você não tem essa queda, né? Essa população mais rica perdendo renda, eu não vejo isso, certo? Quer dizer, então você tem vários trabalhos, várias teses, tentando medir a distribuição funcional e contrapondo um pouco, e no meio do caminho ele vai dizer, olha, tá certo, o governo Lula fez Bolsa Família, fez salário mínimo, tem essa questão regional, que é importante, mas, ao mesmo tempo, tem uma dívida enorme, certo? E transfere renda para a sociedade, certo? Na forma de juros, para os rentiers, e quem recebe esses juros, né, não é o cara lá pobre, não, certo? É a dona do Itaú, certo? Quer dizer, né, é o dono do Bradesco que recebe esse dinheiro, certo? Ou são os acionistas principais, ou são os diretores, certo? Quer dizer, né, mesma coisa, você expandiu o crédito, certo? Tá bom, a população mais carente teve acesso a crédito, começou a pagar lá a sua televisão, a sua geladeira em 10 vezes. Mas mesmo em 10 vezes, a taxa de juros ainda assim é gigantesca, mesmo com crédito consignado e tudo, certo? Quer dizer, né? E quem ganhou esses juros, certo? Quer dizer, você olha o sistema tributário, a gente cansa de dizer que o sistema tributário brasileiro ele promove a distribuição ao inverso, né? Quem é rico não paga, ou paga pouco, e quem é pobre paga mais, tá certo? O Lula não mudou o sistema tributário, não teve nenhuma alteração tributária que pudesse inverter essa lógica, certo? Então é estranho esses números, né? Porque você tem uma política financeira, vamos chamar assim, muito favorável aos rentiers no Brasil, certo? Que são a 1, 2% mais rico da renda, né? E um sistema tributário, certo? Que ainda assim é extremamente vantajoso, certo? Então, esses dados aí estão confusos, certo? Quer dizer, aí vai aparecer uma pessoa, aí você tem várias pessoas falando isso, né? Por exemplo, na FED de São Paulo você tem a Leda Paulani, né? Na Federal do Rio você tem o Reinaldo Gonçalves, né? Você tem vários autores, normalmente são pessoas de esquerda que são meio críticos em relação ao governo Lula pela esquerda, né? Que acusam muito o Lula de não ter mudado o que eles chamam de financiarização da economia ou alguma coisa parecida com isso. E, de fato, né, eles têm razão, certo? Quer dizer, né, por mais que o Lula tenha diminuído as taxas de juros ao longo do tempo, pagou taxas de juros gigantescas, certo? Quer dizer, e alguém se apropria desse valor. Esse valor não fica com o governo, né? Isso é um gasto do governo, certo? Quer dizer, né, as próprias pessoas pagam juros. Então, cadê aí o lucro dos bancos, das empresas que vivem de renda de aplicações financeiras? Né, onde está essa história? Porque, ao que parece, essas coisas não diminuíram, certo? Elas foram tributadas. Aparentemente não, certo? Quer dizer, né? Então, as pessoas, né, se incomodavam um pouco com aqueles dados que eu mostrei para vocês antes. Aí vai aparecer uma pessoa no Brasil, não no Brasil, não, vai aparecer no mundo, né, um cara que faz um trabalho que é, né, fantástico do ponto de vista de dados, etc. A pessoa pode não gostar muito das premissas teóricas dele, certo? Mas um trabalho de história, né? De história, eu sou historiador, então, historiador econômico, mas um trabalho muito legal de distribuição de renda ao longo da história dos países, certo? Que é o Piketty, né? Com um livro chamado Capital no Século XXI, né? E ele faz ali um livro grosso, enorme, com uma pegada relativamente marxista, tal, mas ele tem um trabalho de números, de dados, de cálculo de informação muito forte. Né? E mostra um monte de países do mundo, certo? E mostra dados como esse aqui. Então ele mostra como nos Estados Unidos, o 1% mais rico dos Estados Unidos tem aumento de renda, certo? Ao longo dos últimos 20, 30, 40 anos. Né? E vai mostrar isso
tem tabela para todos os monte de países, e em geral tudo assim, certo? E aí, e aí a gente olha aqui, cadê os dados do Brasil, certo? E o Brasil nessa história? Aí o Piketty diz, não, eu não tenho dados do Brasil. Porque a gente tem aí as PNADs, a gente poderia ter, talvez não pudessem pegar em 1910, mas a partir dos anos 80 a gente tem, né, esses dados que você não pega e tal. E eles não. Se você olhar esses dados dos Estados Unidos, assim como dados de vários outros lugares, eu não uso as pesquisas de domicílio, né, de amostragem por domicílio, ou mesmo os censos que não são amostragens. Por quê? Porque eles subestimam a renda dos mais ricos. E aí, então, o debate fecha com o pessoal que estava aqui, certo? Ou seja, o que essas pessoas vão acabar dizendo, certo, é que os dados da PNAD eles não estão errados, certo? Mas estão errados. Né? Eles, assim, eu não estou dizendo que o cara da PNAD lá mexeu nos dados e sacaneou nada, certo? Mas ele, na colheita dos dados, tem algum problema. Vai ter subestimação do pobre, porque você não chega no pobre, você não consegue achar o pobre, então tem pobre subestimado ali, não tem pobre o suficiente na amostra, mas principalmente o rico, você até acha o rico, mas ele não fala, certo? Quer dizer, ele acha que você é da Receita Federal, pode até ser, não sei, certo? Quer dizer, mas há uma subdeclaração clara, uma subestimação clara da renda dos mais ricos. E principalmente essa renda do capital dos mais ricos. Né? O que você percebe é que as PNADs, assim como os censos, eles têm uma tendência de estimar muito bem, talvez, né, a renda das famílias, mas a renda oriunda do trabalho. A renda oriunda do trabalho está bem calculado, mesmo do trabalho dos mais ricos. Né? Agora, aquele cara que é rico, certo? Que recebe um salário, mas que vive no fundo, em grande parte das suas aplicações financeiras, ou dos bônus que o cara recebe, ele não declara os bônus que ele recebe no final do ano, que ele ganha lá no banco que ele trabalha. Né? Ele não recebe tudo que ele ganhou com as ações que ele mexeu, ou com os dividendos que ele ganha, ou com os juros que ele ganha da aplicação financeira. Isso não está declarado quando o cara do IBGE vai lá. O cara do IBGE pega lá e fala, ele fala, eu ganho mais ou menos 10 mil reais, é o que está na carteira, que está no lerite dele, certo? No sentido do salário dele no dia a dia. Certo? Mas o prêmio que ele recebeu no final do ano, no final do bimestre, ou do semestre, ou do mês, sei lá, por desempenho, ele não recebe, não está lá. Certo? Quer dizer, a performance que ele tem não está lá. E toda a renda de aplicação financeira, certo? Não está nessa. Quer dizer, não é que não sei se não está, mas a hipótese do Piketty é que está muito baixo. Certo? Raramente são as pessoas que declarariam isso para o cara. Então, para ele, não é só um problema brasileiro, isso, certo? É um problema mundial. Né? Que as pesquisas de amostragem por domicílio, certo? A não ser que você tome muito cuidado, e talvez o Brasil, depois dessa discussão, passou a tomar um pouco mais de cuidado, mas ainda assim, para muita gente é problemática, que essas PNADs elas têm, então, essa subestimação das rendas das pessoas mais ricas. Né? Então, os dados do Piketty, ele diz, olha, não tenho dado do Brasil, porque a Receita Federal não me dá os dados que eu precisaria para poder fazer a conta. No resto do mundo me deram. Então, nos Estados Unidos está aí porque eu pego as PNADs, óbvio que eu pego, certo? Quer dizer, dos americanos, os censos, etc. Mas eu junto a isso, né, principalmente dados tributários, né, dados da Receita, das receitas, certo? Assim como dados das contas nacionais. Né? Eu junto dados das contas nacionais e junto dados que vêm da Receita Federal. Né? Que, vamos dizer assim, então, pode ajudar a melhorar essa estimativa da renda dos mais ricos. Né? E a outra coisa que vocês podem reparar no Piketty, nesse dado Piketty, o dado Piketty não é índice de Gini. Certo? Ele usa a participação dos 1% mais rico, 1% mais pobre. Na verdade, a pesquisa dele é sempre em torno da elite, né? Dos 1% mais rico, 5%, 10%, certo? Aqui é 1%, certo? Eu não sei se eu tenho outro gráfico aqui. Aqui eu tenho 10%. Né? Então, 1% mais rico dos Estados Unidos tem 20% da renda. Né? Aí os 10% mais ricos têm alguma coisa em torno de 50%, 48% da renda. Então, isso
fechou a discussão um pouco aqui no Brasil. Falou, então deve ser isso que está acontecendo, certo? Na verdade, todos aqueles dados que a gente viu, não é a renda total no Brasil. Eu estou subestimando os mais ricos não estão aí, né? Ou a renda deles está subestimada aí, porque isso aí é só a renda do trabalho, é grosso modo a renda do trabalho. Não tem a renda de aplicações financeiras, a renda de aluguéis, deve estar subestimado, a renda, vamos dizer assim, né, que na descrição funcional da renda é a renda do capital. Então, a renda do capital está subestimada naqueles dados. Né? E essa é a mudança na discussão que a gente vai ter a partir de hoje. Se na pobreza isso não pega, essa discussão não pega muito, porque se aceita, né, o que vai mudar na pobreza é a questão de você calcular pobreza multifuncional, como eu falei. Aqui é uma discussão que é um pouco mais complicada, certo? Os índices podem mudar e mudar bastante, certo? E aí a gente começa a ter pessoas que começaram a calcular, né? A Receita Federal foi tão pressionada, ela foi obrigada a soltar dados, etc. E aí tem uma série de dados que começam a sair por aí, né? Então começa a ter os dados do Brasil, desses 1%, 5%, 10% mais ricos, né? Esses são dados que vêm de uma tese que ganhou prêmio, de melhor tese de doutorado, né? Também ganhou o prêmio Jabuti, enfim, que é um livro legal que está aí, uma história da desigualdade, a concentração de renda. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar o livro para comprar, mas vocês podem achar também a tese dele, certo? Quer dizer, que eu acho que aí é downloadável. Se não me engano, não tem muita mudança entre as duas. Mas tem um livro, o livro é muito legal, certo? Eu acho que às vezes vale a pena comprar um ou outro, né? Então, esse é um gráfico dele. Então, ele pega 1% da renda. Aí você pega 1% da renda nessa década de 2000, 2010, né, que a gente estava dizendo que tinha melhorado, você olha, não parece ter melhorado muito, não, certo? Quer dizer, a renda desses caras parece constante, né? Tanto do 1, como do 5, como dos 10, como dos 15, certo? Quer dizer, ou seja, você não vê aquela queda muito forte, você vê aquela muito forte um pouco antes, certo? Quer dizer, né? E nem é muito forte, né? Você tem uma distribuição aqui, ou seja, 1% mais rico do Brasil, né? Primeiro, que esse 1%, se você olhar ali, certo? Quer dizer, eles têm um volume de renda que é gigantesco, certo? Quer dizer, né? Né? Que vai dar aí 25, dá um pouco, mas não. Você vai perceber que tem uma certa estabilidade, né? Então a coisa, talvez aquela história não seja bem verdade, né? E aí ele refaz os índices de Gini para outras formas de calcular a renda, né? Você vai vendo aqui, certo, que essas outras formas de calcular a renda, elas mostram que você, dependendo da forma que você vai usar, certo, quer dizer, levando em consideração outras rendas que não só a renda do trabalho, né, você percebe que o índice de Gini é muito pior, certo? Quer dizer, ou seja, a concentração da renda no Brasil é muito maior, né? Então essa é a primeira coisa, certo? Então a gente tinha um índice de concentração de renda que estava caindo, que era ruim, estava caindo. Agora a gente tem um índice de concentração de renda que é muito pior, né? Ou seja, a nossa renda é muito pior do que a gente imaginava, bem mais concentrada do que a gente até imaginava, com aqueles índices que a gente tinha ali, né, quando eu ponho as outras rendas. E quando você olha a queda, certo, você vai ver uma queda, tem uma certa queda que a gente pode ver, certo, quer dizer, ela já vem até de antes, né, por esses indicadores ele tem uma certa queda, né, mas ela talvez menos abrupta, menos forte, certo, quer dizer, e quando eu olho essa fração do 1% mais rico, essa fração dos 5% mais ricos, frente ao índice de Gini, quer dizer, eu começo a ver que eu tenho uma estabilidade dessas pessoas. Quem perdeu renda relativa em relação a 1% mais pobre da sociedade brasileira é 1% mais rico nos salários, né? Não na renda total, porque a renda total manteve a sua participação na renda relativamente constante. Então, isso revê um pouco o discurso que a gente tinha em relação, né, aquelas coisas todas, educação, etc., não deixa de ser verdade. A discussão continua existindo, mas isso vale para a renda do trabalho, né? Enquanto que a renda do capital, no fundo, se a gente quiser uma
frase mais simples, mais coisa, no fundo não caiu. Né? E aí a acusação, principalmente de uma esquerda mais pesada em relação ao Lula, certo? Quer dizer, de que ele não mexeu na distribuição de renda dos ricos mesmo no Brasil. Certo? Esses caras continuaram com sua renda relativamente constante e ela vem basicamente de aluguéis, juros, rendimentos financeiros, rendimentos do capital, né, que isso não foi mudado, pelo menos não deu tempo, né, para dar uma folga para ele não teve tempo de fazer essas mudanças. Né, precisaria ter feito, talvez, se você quisesse. O que ele mudou foi uma mudança no mercado de trabalho. Né, e algumas pessoas vão dizer que tem um aperto na classe média. Né, é essa classe que você apertou. Né, subiu a renda dos mais baixos, a renda dos mais ricos não cai, o que diminui a participação é essa classe mais rica assalariada, vamos dizer assim, essa classe média no Brasil, né, que são, vamos dizer assim, aqueles que ganham 20 salários, 10 salários, esse tipo de população. Né? E esse é um pouco o discurso que você passa a fazer hoje, certo? Quer dizer, você tem aí uma alteração um pouco nas discussões. Eu deixei para vocês, se vocês quiserem, ler. Primeiro, tem um texto sobre a renda no período mais recente também, e 2 dos textos que discutem essa alteração, vamos dizer assim, de perspectiva e de novas formas de cálculo dos índices, não do índice de Gini. O índice de Gini continua calculando da mesma forma. Você pode até usar o índice de Tail, outros indicadores, né? Como essa fração do 1%, mas como recalcular a renda no Brasil. Certo? E não, a gente sempre usa a renda, na verdade, a renda que vem da PNAD. E essa renda é aparentemente subestimada, certo? Ou ela subestima uma parte da renda. E aí, são mais um monte de truques estatísticos para você recalcular essa renda de fato. Né? Quer dizer, então você pega o imposto de renda, e você está supondo que no imposto de renda não tem subdeclaração, que também é uma mentira. Certo? Por isso você vai também nas contas nacionais, porque ali normalmente fecha, né? Em algum lugar não dá para você zerar tudo. Certo? Então, você tem essas contas. Então, aí, quer dizer, são questões estatísticas, provavelmente eu não sei até onde o pessoal que faz o curso de mercado de trabalho, ou discussão de renda, eu sei que tinha um curso optativo sobre isso, eles discutiam essa forma de recalcular esses dados. Mas isso é uma coisa, eu acho que importante hoje em dia no Brasil, certo? Quer dizer, e ver, vamos dizer assim, o que está acontecendo de fato, certo? Com a renda, né? Fazer um pouco essa separação, voltar um pouco atrás, uma discussão que se fazia muito nos anos 60, nos anos 70, que é a discussão funcional da renda. Né? Ela um pouco chama a atenção aqui, e ver exatamente o que está acontecendo nesse Gini. Né? Esse Gini, no fundo, ele esconde muita coisa, e se você ainda tem dados que subestimam uma parcela da sociedade, ele esconde mais coisas ainda. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses dados. Então, eu convido vocês aí a quem tiver interesse por esses dados de distribuição, etc., a olhar um pouco não sei se é um debate, né, mas essa discussão que teve e esses dados novos, né, que tem saindo, você vê a tese foi de 2018, o livro saiu em 2019, né, então é um livro fresquinho aí, certo? Os outros textos também, 2017, 2016, são os textos que deram origem a esses dados novos que estão aí. Os dados podem divergir um pouco, porque você tem renda antes da tributação, sem tributação, tem várias diferenças aí, né? Mas basicamente o que chama atenção é como que você incorpora a renda que, de certa forma, é subestimada nas PNADs. Né? Então, esse é o problema. Certo? Qual é a nova renda que você chama? Se você faz isso antes de tributar, depois de tributar, se você calcula, enfim, como você faz essas contas todas, tem uma discussão estatística, etc., que é bem complicada, bem difícil. Inclusive, tem alguns dados ainda obscuros da própria Receita Federal, que a gente não sabe muito bem o que fazer com eles, né, que eles sabem muito bem como usar, principalmente os dados de riqueza, para você, né, fazer, né, quanto tem de capital as pessoas. Né, quando você pega esses dados de riqueza, você vê a riqueza do país, a riqueza declarada nos impostos de renda, está faltando muita riqueza. Né, então, tem coisas ainda erradas também nos impostos. Sabe? Então, enfim. Né, mas a conclusão geral aqui é que, primeiro, a distribuição de renda era pior do que a gente imaginava.
ela caiu, ela melhorou menos do que a gente imaginava. Por quê? Porque uma parte importante da população rica não perdeu participação na renda. Certo? A gente só tem uma parte da população mais baixa que ganhou participação. Então, no todo, certo? Quer dizer, você tem um aperto do meio, certo? Né? Essa é uma frase que o pessoal usa bastante, né? Um afunilamento do pessoal do meio de campo, certo? Quer dizer, e as melhorias de produtividade não eram aqueles 0,7 por ano que a gente imaginava, era menos, certo? E o valor do Gini é muito pior do que a gente imagina também, certo? Quer dizer, né? Então, a renda no Brasil é mais concentrada do que a gente imaginava, certo? E a melhoria foi menor do que a gente queria, certo? Quer dizer, né? E cresce a crítica pela esquerda da política ao Lula, certo? De não ter enfrentado essa questão mais pesadas, discussão de renda, né? E também ganha muita força a ideia de que você tem um crescimento que tem problemas, vamos dizer assim, de produtividade, coisa que já existia um pouco, essa coisa de setores que estão crescendo, não são setores são setores empregadores, mas não são setores produtivos, então a produtividade do país, ela, ao longo do tempo, ela vai ter dificuldade de manter, vamos dizer assim, esse aumento de produtividade, que é isso que a gente está redistribuindo, no fundo, né? Essa produtividade que você redistribui, tá certo? Então, você está gerando pouca produtividade, você pode até distribuir via Bolsa Família, via salário, etc., mas uma hora você começa a ter dificuldade, certo? Quer dizer, e essa hora vai chegar, essa hora vai ser, a gente viu, óbvio que tem muito mais problemas durante o governo Dilma e subsequentes do que só esse esgotamento desse modelo de consumo, um dos efeitos dele é essa questão da produtividade, né? Tem outros problemas, a Dilma fez outras coisas, certo? Tem questões políticas, obviamente, que eu não vou aqui entrar agora, certo? Mas arrefece, né, essa capacidade, vamos dizer assim, do Brasil ir gerando melhorias que tenham impacto na distribuição de renda, como em certo momento a gente sugeriu, supôs, 0,7 ao ano, 7 anos, a gente manter mais 20 anos, né, a gente vai ter uma distribuição de renda como a do, sei lá, dos Estados Unidos, que não é uma maravilha, mas tá bom. Se a gente manter isso aí durante 30 anos, a gente vai ter a distribuição de renda, sei lá onde. Se fizer isso durante 40 anos, a gente vai ter a distribuição de renda, a gente não vai ter nada, eu vou estar morto, então não adianta nada. Mas, né, então, essa perspectiva de que a gente conseguisse manter esses ganhos de distribuição de renda por muito tempo, eles também arrefeceram. Não é só uma questão de que mudou o cenário, de que os políticos são outros, ou não sei o quê. Né? O próprio modelo, ele talvez tivesse dificuldade de manter esse ritmo, certo? É isso que eu estou chamando a atenção. E o outro lado é que o ritmo não era tão grande como se a gente pegar a renda como um todo, e o problema é muito pior do que a gente está imaginando, certo? O problema da distribuição. Né? Em termos de pobreza, as coisas são um pouco melhores, certo? Quer dizer, efetivamente se reconhece um efeito. De novo, vai ter uma pergunta sobre a sustentabilidade desse efeito ao longo do tempo, mas aí não tem um problema de uma subestimação, etc. Tem alguma coisa, mas não é tão grave assim. Tudo bem? Então, era um pouco essa aula que eu queria conversar com vocês. Eu não sei se vocês têm dúvidas aí, certo? Ela foi um pouquinho mais curta do que o normal, mas não vou ficar enrolando ninguém aqui não, certo? Quer dizer, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida?